Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Hoje nós vamos refletir com vocês a leitura da carta aos Hebreus, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. É o nosso 19º encontro. Ouçamos o texto que será refletido. O ponto central de nossas explicações é este. Nós temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade de Deus no céu. Ele é ministro do santuário e da verdadeira tenda, que foi construída pelo Senhor e não por um homem. De fato, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Daí, ser necessário que também ele tenha alguma coisa para oferecer. Se Jesus estivesse na terra, ele nem sequer seria sacerdote, pois já existem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Estes, porém, realizam um serviço que é imitação e sombra das realidades celestes, conforme aquilo que Deus disse a Moisés, quando este ia construir a tenda. Procure fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre a montanha. O verdadeiro santuário. O verdadeiro santuário para nós é o próprio Jesus Cristo. Santuário do Pai, tenda do Pai, que habitou entre nós. Versículo 1. O ponto central de nossas explicações é este. Nós temos um sumo sacerdote tão grande, essa expressão é uma expressão de comparação, a enormidade, né? Nós temos um sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade de Deus no céu. Chegamos à parte central da carta, capítulo 8, capítulo 9. O autor da carta quer que cheguemos à compreensão da fé cristã, isto é, em Cristo Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Sua realidade é muito grande. Esta grandeza se encontra na sua ascensão, quando sobe aos céus e se assenta à direita do Pai, à mão direita do Pai. Esta expressão, lado direito, mão direita, na Escritura, quando diz a mão direita de Deus se estendeu, a mão direita é a mão da bênção. Não se abençoa com a mão esquerda. A bênção é dada com a mão direita, porque a imagem de Deus que abençoa através da sua mão direita. A mão direita é a mão da bênção, né? Por isso que de vez em quando tem algumas pessoas, né, que quando às vezes pede a bênção, às vezes um padre, o padre dá a bênção com a mão esquerda, ela reclama, não. A mão da bênção é a mão direita. Deus abençoa a mão direita. Está do lado direito do Pai, também está do lado da bênção do Pai. Então, está à direita do Pai, do trono da majestade de Deus, no lugar de Deus. Isto é, uma expressão que significa o céu. Lembrando que, quando nós dizemos céu, né,
Sheol. Nós temos que ter essa consciência de que céu, para nós hoje, na nossa reflexão, na nossa consciência, que nós vamos adquirindo com a história, da história do pensamento, da reflexão, né? Céu não é um lugar. Hoje nós dizemos, céu é um estado. É uma realidade de estar em Deus, né? Isso é o céu. Mas eles tinham essa noção de céu, que está acima, né? Que está debaixo da terra, o Sheol. Né? Mas essa noção é uma noção que hoje já caminhou muito na história da reflexão teológica, da teologia. Versículo 2. Ele é ministro do santuário e da verdadeira tenda, que foi construída pelo Senhor e não por um homem. Jesus, sumo sacerdote, é ministro do santuário, o Santo dos Santos. Não do santuário do Antigo Testamento, construído por um ser humano, mas os Santos dos Santos, construído por Deus Pai. O ministro do santuário divino é Jesus. E ele também é o próprio santuário. O ministro do santuário, que foi constituído pelos seres humanos, são aqueles que exercem o ministério nesse santuário, são os descendentes, né, de Arão, do sacerdócio antigo do povo judeu. Jesus não. É o sumo sacerdote da verdadeira tenda. Destacamos aqui alguns textos. Então, o texto vai dizer: Jesus é o ministro do santuário. Para ministro é o servidor. O ministro é aquele que serve. A autoridade da igreja não se impõe pelo poder, a autoridade da igreja se impõe pelo serviço, porque Jesus mostrou que não existe maior amor senão aquele que dá a vida pelos outros. Que ele não veio para ser servido, mas para servir, isto é, exercer o ministério, né? É um serviço, né, que Jesus oferece a nós. Jesus é ministro do santuário, mas ele mesmo é o próprio santuário. Eu lembro, me veio agora na cabeça o texto, né, da expulsão dos vendilhões do templo, onde Jesus diz: destruir esse santuário e eu o reedificarei em 3 dias. E Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Jesus é o sacerdote, Jesus é o santuário, Jesus é a vítima, ele se oferece a si mesmo, né? Então, esse contexto dessa imagem, né, de Jesus Cristo que nós acreditamos. Jesus, como sacerdote, é o ministro do santuário, ele é o próprio santuário. Os santos dos santos. Então, não é o santuário do Antigo Testamento, eu dizia. O ministro do santuário divino é o próprio Jesus Cristo. O ministro do santuário construído pelos seres humanos, nós dizíamos, são os filhos de Arão. Então, Jesus é o sumo sacerdote da verdadeira tenda. Então, vamos destacar os seguintes. Primeiro, a tenda da reunião, onde Moisés falava com Deus face a face. Isso aí nós podemos olhar no Antigo Testamento, o livro do Êxodo, no versículo 33, do versículo 7 ao versículo 11. E segundo, a tenda do Novo Testamento. É a palavra que se fez carne e armou a sua tenda. É traduzido como habitou, mas a tradução correta seria armar a tenda, fazendo referência ao texto lá do Antigo Testamento. Jesus é a palavra que armou a sua tenda entre nós, no meio de nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Agora, o Filho de Deus, que se fez homem, arma a sua tenda entre nós, novo povo de Deus. Ele, né, que arma a sua tenda entre nós,
é aquele que se oferece a si mesmo a nós pela cruz, ofertando a si mesmo como sumo sacerdote. Esta tenda, que é Jesus, subiu aos céus e agora ele é sacerdote eterno junto do Pai, à direita do Pai. Versículo 3. De fato, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Daí é necessário que também ele tenha alguma coisa para oferecer. A função sacerdotal, a partir desse texto, tanto da visão do Antigo Testamento, da perspectiva do Cristo, o Cristo o Cristo tem alguma coisa a oferecer, e o que ele oferece é a salvação, ele oferece a nossa, a romper a separação que nos separava de Deus, a romper este véu do santuário, para que a comunicação com Deus não seja mais colocada sobre uma realidade que criava obstáculo para estar com Deus. E isto é realizado através desse mediador, que é o sumo sacerdote, que é Jesus, que na cruz venceu a morte, a inimizade com Deus e nos deu a vida. A função sacerdotal é uma constituição. Alguém é colocado para exercer essa função e vem constituído por Deus em função do seu ministério. Para nós cristãos, a função do ministério de Jesus deve refletir também a função do ministério daquele que serve na igreja, no corpo de Cristo. O ministério da igreja deve ser um serviço onde a autoridade que se implanta é a autoridade da misericórdia e do amor, não do poder. Essa constituição dá um outro significado, tendo em vista a instituição e a constituição do Antigo Testamento. A função desta constituição é oferecer dons e sacrifícios. Então afirma-se, Jesus como sumo sacerdote, ele deve ter alguma coisa a nos oferecer no exercício de seu sacerdócio, a vida, a eternidade. Ele venceu a morte, apagou nossos pecados. Versículo 4. Se Jesus estivesse na terra, ele nem sequer seria sacerdote, pois já existem aqueles que oferecem dons segundo a lei. O Jesus terreno, que nasceu de Maria, humano como nós, não podia ser sumo sacerdote, pois ele é da tribo de Judá, e não da tribo de Levi, porque no Antigo Testamento a tribo de Levi é que era responsável pelo sacerdócio antigo. Quem foi constituído sacerdote no Antigo Testamento foi então a tribo de Levi, que por direito deveriam oferecer dons e sacrifícios segundo a lei do Antigo Testamento. Versículo 5. Estes, porém, realizam um serviço que é a imitação, a sombra das realidades celestes. Conforme aquilo que Deus disse a Moisés, quando este ia construir a tenda. Procure fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre a montanha. O sacerdócio do Antigo Testamento é uma imitação da realidade celeste. O sacerdócio do Antigo Testamento é uma sombra das realidades celestes. O templo do Antigo Testamento é uma imitação e uma sombra das realidades celestes. Ora, nós temos que ver que o templo e o sacerdócio do Antigo Testamento é um modelo, É um modelo daquilo que é da realidade celeste.
A presença de Jesus faz com que aquilo que era imitado se torne real, aquilo que era sombra se torne luz, aquilo que era modelo se torna uma realidade. Então, Jesus é a própria realidade divina. Ele não é modelo, ele não é imitação, ele não é sombra. Os sacerdotes do Antigo Testamento realizam um serviço, mas este serviço é uma imitação, uma sombra, que expressa uma realidade divina. E Deus mesmo disse a Moisés que a tenda do Antigo Testamento deveria ser feita de acordo com o modelo visto lá na montanha. Quando Moisés estava lá na montanha, no Monte Sinai, lá então ele mostrou o modelo que seria o modelo da tenda. Uma coisa é a sombra e imitação. Outra é o modelo, que é superior. O sacerdócio do Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Enquanto o sacerdócio do Antigo Testamento vem exercido numa tenda que é sombra, o sacerdócio do Novo Testamento vem expresso no modelo do divino, na realidade divina. Jesus é esta tenda. Ele é a realidade. Ele não é sombra. Jesus é esta tenda onde ele mesmo se oferece em sacrifício, que nos une com Deus Pai, de forma definitiva. O modelo vem então superado pela realidade que Deus nos dá e manifesta através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.